Olá, sejam bem-vindos a mais um encontro da Banca Med. Antes de mais nada, inscreva-se no canal e curte o vídeo. Vamos falar sobre o capítulo 4 do livro de Fisiologia de Guyton. Esse capítulo aborda o capítulo 4, aborda o transporte de substância através das membranas. Para entendermos esse assunto, temos que abordar 4 tópicos, que são, selecionar aqui o azul, a composição química, membrana como barreira com proteínas transportadoras, nós temos a difusão e nós temos o transporte ativo, que desenvolveremos cada tema individualmente. A composição química do líquido extracelular versus o líquido intracelular, né, fora e dentro da célula, corresponde aos seguintes íons. O que nos chama a atenção são esses aqui que eu marquei. Tá? Então, o NaCl, observe que ele tem uma concentração muito maior fora do que dentro da célula. O cloro, ele tem uma concentração muito maior fora do que dentro da célula. Observe, 103 contra 4, o Na+, tem 142 contra 10. Já dentro da célula, o que é que tem predominantemente de diferente? Ó, o potássio, K, no líquido extra ele tem 4 e dentro 140. Fosfato, ele tem 4 extra e 75 intra. Proteínas também significativamente é bem mais alto dentro da célula do que fora da célula. Tá? Mas não se preocupe com esses dados agora, só para a gente ter uma noção que, basicamente, fora da célula vai estar Na e Cl, sal, né? E dentro, cálcio, fosfato, temos também magnésio dentro da célula, mas abordaremos mais a seguir. Vamos desenvolver agora a membrana de barreira como proteína transportadora. O que acontece? A membrana, ela é formada, né, por uma bicamada lipídica envolvidas aí por proteínas, tanto periféricas como integrais, tá? Essa camada, essa proteção, essa barreira, tá, é justamente o que vai separar os líquidos extra do intracelular. Então, por exemplo, nós sabemos que a parte que eu estou pintando aqui de azul, ela é polar. Já a parte interna, que eu vou pintar aqui de verde, ela é
apolar. Ora, essa barreira que vai ser imposta vão ser para moléculas polares, tá? Moléculas polares. E também para a água. Por outro lado, vou selecionar aqui o vermelho, substâncias apolares, elas podem passar livremente pela membrana celular, como se não houvesse essa barreira. Tá? É a mesma coisa, só para você entender, água e óleo. Tá? A água é polar, o óleo é apolar. Então, como basicamente isso aqui é uma bicamada lipídica, é gordura, se eu tenho uma substância aqui do lado esquerdo, meio extra, que vai passar por um óleo, tá? Ele não vai encontrar dificuldade, ele vai passar facilmente para o outro lado. Tá? Esse é um assunto que só estou dando uma leve revisada, mas não é o tema aqui. Isso aqui já é para saber, senão a aula acaba ficando muito longa. Então, é uma barreira para água e uma barreira para substâncias hidrossolúveis. Tá? Além desses lipídios, né? Essa bicamada fosfolipídica, nós temos aí as proteínas entremeadas aí nessa bicamada, tá? Elas podem ser proteínas de canais ou proteínas carreadoras, tá? As proteínas de canais vão permitir aí a passagem de água e íons. São espaços aquosos. Já as carreadoras permitem a passagem de moléculas e íons também, porém fornecendo uma alteração estrutural da proteína. O que é que eu quero dizer com isso? Quando eu falo de um canal aquoso, eu falo que vou desenhar uma proteína aqui grande, ó. Aqui. A bicamada de fosfolipídica, né? E quando eu quero dizer que é uma proteína de canal, eu quero dizer que realmente há um canal, pintar de verde a proteína, há realmente um canal espaçoso, que eu vou aqui tingir de amarelo, onde vai ser um canal aquoso. Tá? Quando eu estou me referindo a uma proteína carreadora, eu agora já tenho que fechar esse canal e quando alguma molécula ou íon for atravessar, ela vai ter que alterar a conformação dessa proteína para passar, tá? Só uma abordagem aí que veremos também mais à frente, só para começar a introduzir. Então, desenvolvendo mais esse tema de membrana como barreira, né? Consiste numa barreira lipídica com proteínas de transporte da membrana celular.
Então, o transporte através da membrana celular pode ocorrer por difusão ou transporte ativo. O que seria a difusão? Difusão é um movimento aleatório de moléculas. Melhor, vou fazer uma pergunta mais simples. O que é difusão? Simples. Difusão é movimento de molécula. Ponto. Em que? Em gases e líquidos. Acabou, só isso. Então, selecionar aqui um verde. Observe aqui uma partícula se movimentando por difusão. Um movimento aleatório. Isso aqui foi registrado em 1 milissegundo. Então, vou desenhar aqui o trajeto em verde. Ela faz esse trajeto aqui, ó. Tá? Então, ela saiu daqui para este ponto aqui em 1 milissegundo, fazendo esse trajeto aleatório. Já e outro detalhe que vale salientar é que a difusão, o movimento vai pela diferença de concentração, né? Onde tem mais concentração de íons para o local que tem menos concentração. Tá? Imagine você numa sala dentro de um metrô, por exemplo. Naquele horário de rush, aquele pico. Imagina, abriu a porta do metrô, não tem ninguém na plataforma do metrô, né? Então, à medida que abre a porta, você sai de um lugar mais concentrado para um lugar menos concentrado, tá? Já a difusão, o transporte ativo seria o contrário, você entrar no metrô, ele lotado. Então, o transporte ativo, ele trabalha contra gradiente de concentração, ou pode ser gradiente de pressão, ou contra um gradiente elétrico. É uma coisa forçada. Ela usa energia, tem que ter gasto de energia, gasto de ATP. Já a difusão não é um processo de normal, lugar mais concentrado por menos concentrado. Ele não gasta energia. Não tem gasto de ATP. O próximo, já matamos dois aqui. Vamos agora matar o tópico aqui, difusão. Para entendermos a difusão, nós vamos dividi-los aí em 3 grupos. Difusão através da membrana celular, difusão efetiva da água e fatores que afetam a velocidade efetiva da difusão. Vamos iniciar aqui pela difusão através da membrana celular. Acabei abordando isso da introdução, mas já vimos essa figura, que é um movimento aleatório, que ela é presente no líquidos e gases, tá? E difusão nada mais é do que movimentação, tá? Os físicos chamam de calor, o Joule, né? Forças eletrostáticas que repelem uma partícula a outra, né? Milhares de vezes a cada segundo. Isso aí está o conceito de difusão. Então, a difusão pode se subdividir em difusão simples e difusão facilitada. Na difusão simples, nós vamos ter o que? A difusão das substâncias lipossolúveis através da bicamada lipídica, tá? Lembra que eu abordei aqui nessa imagem
Aqui, ó, passagem de substância lipossolúvel. Ó. Eu bordei há pouco tempo essa passagem aqui. Tá, voltando. Então, quais são as substâncias que têm quais são as substâncias lipossolúveis que se misturam ao óleo, à membrana que a gordura, né, a bicamada fosfolipídica, que passam livremente? Oxigênio, nitrogênio, óxido carbônico e álcool. Então, substâncias lipossolúveis trafegam em grandes quantidades como se não existisse membrana, tá? Então, é a difusão através de substâncias lipossolúveis, que é uma das formas de difusão simples. A outra forma de difusão simples é difusão das moléculas de água e de outras moléculas insolúveis em lipídios. Então, estamos falando de substâncias hidrossolúveis e não mais hipossolúveis. E essas substâncias hidrossolúveis são trafegadas por poros chamados aquaporinas. Esses poros, chamados aquaporinas, eles permitem a passagem de água. Então, ele é insolúvel em lipídios, passa com facilidade por esses poros, chamados aquaporinas. Nós temos aí aproximadamente 13 tipos diferentes de proteínas, de aquaporinas. Passam com uma velocidade alta, tá? Como, por exemplo, nas hemácias. Circula 100 vezes o volume de cada hemácia, passando de água, né? Então, você tem aqui uma hemácia. Então, a água que entra e que sai, esses canais são tão efetivos que chegam a ser 100 vezes o volume dessa hemácia aqui, ó. E esses canais, essas aquaporinas, também podem levar consigo outras moléculas insolúveis, né? E pequenas, tá? Por exemplo, a ureia, ela tem 20%, ela é 20% maior do que a molécula da água. E a velocidade é de 1000 vezes menor, tá? Então, você vai ter, desenho aqui em verde, um poro aqui de aquaporina. Você tem a água trafegando. Agora, por exemplo, eu quis passar aqui uma ureia, que ela é um pouquinho maior do que a água. Só por ela ser 20% maior do que o tamanho da molécula da água, ela fica mais lenta 1000 vezes. Tá? A outra forma de difusão simples, né, que trabalha com diferenças de concentração sem gasto energético, é a difusão pelos canais proteicos. Né? Vamos ver aqui as comportas desses canais. Então, a aquaporina que acabamos de ver, ele permite passagem rápida de água em fila única e por um poro estreito, tá?
ele não passa íons hidratados. Ok? O poro estreito, quando ele quis dizer que não passa íons hidratados, quando eu quero dizer que não passa íons hidratados, é quando esse íon está ligado com água. Esses íons têm que passar livremente, em desconexão com a água. Quando junta, ele fica grande e aí ele não consegue passar pelo espaço que tem a aquaporina. Também, esses canais proteicos, né, eles possuem duas características importantes. Eles são seletivamente permeáveis a certas substâncias devido a sua forma, as suas cargas elétricas e as suas ligações químicas, tá? Então, por exemplo, canais de potássio. Então, a velocidade do potássio ele é maior 1000 vezes do que a do sódio. Só que nesse caso não é explicado pelo diâmetro, já que o cálcio é ligeiramente maior que o sódio, né? Na aquaporina, eu acabei de citar que o diâmetro lá afeta a velocidade, mas já no canal de potássio não se usa esse princípio, visto que o cálcio é maior do que o sódio, tá? Tá inversamente proporcional. Então, essa pergunta aqui, ela foi respondida através de um estudo de um canal de uma bactéria, tá? Essa bactéria, ela possui alças, tá? Deixa eu ver se eu acho uma imagem melhor aqui. Tá, que eu aumentei. Deixa eu deslocar ela aqui para o lado para a gente estudá-la melhor. Esse canal de potássio vai possuir alças aqui, ó. Essas alças, tá? Possui essas alças. Possui uma estrutura tetramérica, né? São 4 aqui. 4 estruturas. Possui uma seletividade estreita. Devido aqui aos oxigênios carbonílicos. Observe que nessa ponta vermelha aqui estão presentes os oxigênios carbonílicos, que é um oxigênio ligado. Isso aqui é uma estrutura de um oxigênio carbonílico, tá? Mas são vários nomes. Mas o que importa é isso aqui, ó, que é justamente essa parte vermelha aqui. Ora, observe que essa estrutura química oxigênio, carbono, vai criar uma seletividade do íon potássio, tá? Então, o íon potássio está vindo aqui hidratado, H2O. Deixa eu desenhar esse esqueminha aqui, de verde. Então,
duas moléculas de hidrogênio e uma de oxigênio, H2O aqui, tá? H2O. E você tem um íon de potássio, vou desenhar aqui de amarelo, segurando aqui na ponta. Ao passar por esse canal aqui, mas só vou replicar esse desenho para o lado oposto. Ao passar por esse canal, ocorre uma reação nesse bloco aqui, né? Íons de potássio hidratado, ok? Fazendo com que, ao ocorrer essa reação, só passe o íon de potássio separadamente e a água retorne, não adentrando, não passando assim pelo filtro. Toda essa estrutura para demonstrar isso, tá? Isso para os íons de potássio. Já para os canais de sódio não ocorre esse mecanismo. Os canais de sódio, ele puxam os íons de sódio desidratados através de uma forte carga negativa. Tá? Então, a seletividade, fazendo um resuminho aqui breve, a seletividade desses canais aqui, nós estamos falando do potássio e do sódio, respectivamente. A outra característica é característica de comportas, né? As comportas dessas proteínas de canais servem para controlar a permeabilidade iônica, certo? Essa permeabilidade iônica pode ser por dois tipos, por variações de voltagem ou por controle químico, tá? Ou ligantes. Canais controlados por variações de voltagem significa dizer que por exemplo, no estado natural da célula, ele é negativo dentro e positivo fora, tá? Quando ele perde a carga negativa de dentro e começa a ficar mais positivo, os canais de sódio se abrem. Ok? Porque o potencial de membrana vai diminuir. E falando em potencial de membrana, que é uma definição importante a se saber, observe que na difusão ocorre naturalmente uma diferença de concentração de íons, né? No caso aqui, digamos,
muitos íons positivos fora e menos íons positivos dentro. Esse equilíbrio que ocorre naturalmente nas células é segurado, é sustentado por uma força chamada força eletromotriz, certo? Que é justamente a equação de Nernst, nós vamos abordar mais à frente, mas só estou adiantando, que essa equação de Nernst, essa força eletromotriz motora, é justamente essa força que impede, que garante que essa concentração seja garantida através desse isolante aqui, né, dessa bicamada lipídica. Essa força eletromotriz ela é calculada pela concentração externa dividido pela concentração interna, tá? Vezes, isso aqui é o log, né, dessa concentração, mais ou menos 61, por exemplo, no caso do sódio. Mas isso veremos em potencial de membrana, mas é só para ter uma breve introdução. À medida que der, eu sempre vou introduzindo, porque assim, à medida que a gente vai avançando com nossas aulas, fique mais fácil o entendimento. Então, por variação de voltagem, ocorre esse mecanismo aqui, que são as aberturas das comportas vão se abrir quando essa diferença de carga diminuir, tá? Ele tinha uma carga negativa aqui mais alta, começou a perder aqui, virando mais positiva, diminuindo a diferença de potencial de membrana e assim ocasionando a abertura deste canal aqui, ó. Aí os fluxos de sódio passam a correr. E esse mecanismo é muito importante para o potencial de ação nos filtros nervosos. Já o controle químico, você não vai ter mais essa ação do potencial da membrana, né? Dessa força que existe. Você só vai acionar esses canais quando tiver um ligante químico, né? No caso aqui, um exemplo importante é acetilcolina. Então, na acetilcolina, você terá uma alteração conformacional, ou seja, alteração na estrutura da molécula mesmo. Quando a acetilcolina encontra com essas proteínas, ela deixa o canal eletronegativo. Isso é importante, esse detalhe, porque só vai permitir a passagem de moléculas sem cargas ou moléculas positivas e menores. Não vai deixar passar moléculas negativas. Tá? E é um mecanismo também da célula nervosa e para a célula muscular também. Isso aqui por ligantes. Então, o estado aberto versus estado fechado desses canais de controle. Ou ele passa tudo, ou ele não passa nada, é o que está falando aqui, essa imagem.
como é que se mede, né? Essas voltagens, essas coisas. Como é que se consegue? Então é um modo de fixação chamado patch clamp. Tá? Você pega uma pipeta. O estado aberto versus o estado fechado dos canais com controle. Então, ou ele é tudo ou ele é nada, né? Tá aqui conforme este gráfico. Ou ele libera totalmente a passagem da corrente, ou não libera, ou fica zerada. Aqui, ó. Qual o método que é usado para chegar a esses valores de tensão? Então, é o método de fixação da placa patch clamp. Ela consiste em medir o líquido extracelular, medir dentro e medir fora. Então, através de uma pipeta de 1 ou 2 micrômetros, né? Você suga a célula. Suga a célula. Aqui. Colocando aqui nesta ponta, nessa pipeta, coloco uma ponta do medidor aqui e a outra internamente aqui. E aí você consegue medir essas tensões. Então, eu perguntei, né, como é que consegue medir uma coisa tão pequena através desse experimento aí, patch clamp. Vimos a difusão simples, esses mecanismos aí, e vamos agora para a difusão facilitada. A difusão facilitada necessita de proteínas carreadoras de membrana. Proteína carreadora pode também ser conhecida por difusão mediada por carreador, tá? Difusão facilitada ou difusão mediada por carreador. Essas substâncias que são difundidas por carreadores, elas vão ser basicamente os monossacarídeos, né? Glicose, galactose, frutose, e a maioria dos aminoácidos. Então, qual é o carreador da glicose? É uma proteína chamada GLUT, né? São 14 tipos de GLUT. Agora, em particular, a GLUT4 é uma proteína transmembrana que é ativada pela insulina, tá? Ela aumenta a velocidade de 10 a 20 vezes a entrada de glicose, que é uma forma de controlar a glicose no organismo, através dessa GLUT4, que é uma dos 14 tipos que existem, tá? Então, tá aqui, nessa figura, a gente observa que para a molécula transportada, que esse nome é molécula transportada, para ela entrar na célula, ela tem um local aqui que precisa se ligar. No caso, se fosse a GLUT4 aqui um exemplo, precisaria da insulina se encaixando nesse sítio para ocorrer uma
alteração, ó, na proteína para permitir a passagem para o meio intracelular. Então, observe nesse gráfico aqui que aqui, vou pegar de novo essa foto. Observe nesse gráfico que a difusão simples aqui em azul, ela é diretamente proporcional à velocidade da difusão, tá? A concentração da substância. Então, quanto maior a concentração, maior a velocidade. Ela é diretamente proporcional. Já essa em vermelho aqui, estamos falando da velocidade da difusão facilitada ou da difusão mediada por carreador. Porque vimos que ela vai alterar a conformação, a forma estrutural da proteína. Então ela precisa mudar sua forma para dar prosseguimento ao processo, diferentemente da difusão simples, que não precisa disso. Difusão simples, ela vai ocorrer o quê? Por canais aquosos. São canais largos entre no interior da proteína, né? Não precisa ter essa alteração dessas proteínas carreadoras. Isso é a difusão facilitada. No tocante a fatores que afetam a velocidade efetiva da difusão, certo? É o que importa, no fundo, é a velocidade efetiva. Em geral, o mais importante a se analisar é a velocidade efetiva. Então, quais são os fatores que alteram a velocidade efetiva? Primeiro, o efeito da diferença da pressão através da membrana. Dentro de um capilar, você tem aqui, ó, dentro de um capilar, você tem uma pressão de 20 milímetros de mercúrio. Tá? Vamos chegar a esse valor lá daqui a pouco. Então, essa pressão é justamente pela energia cinética das moléculas, aqueles choques que eu acabei citando lá no início da aula, né? Isso é um fator que afeta a velocidade efetiva de difusão. Um dos. O outro seria a diferença a diferença iônica negativa. O que é que eu quero dizer com isso? Imagine essa primeira concentração aqui. Ela está equilibrada. Tá? Ao se aplicar simplesmente uma carga positiva do outro lado, as partículas, os íons, naturalmente, os elétrons, iriam correr para o lado positivo. Simplesmente por aplicação de uma carga positiva do outro lado da membrana.
Isso é outro fator que altera a velocidade efetiva. Tá? Isso, visto de uma maneira separada, é complicado, mas lembremos aí nos movimentos de despolarização, onde existem essas diferenças de cargas. Por exemplo, a abertura de um canal de sódio, que o fluxo é muito rápido de sódio para dentro de uma membrana, da célula, por exemplo, tá? Isso é devido a justamente a aplicação, essa diferença que estava de um lado negativo do outro positivo separada e gera esse fluxo, essa efetividade da velocidade da difusão. Aqui mais uma vez a força eletromotriz e os univalentes. E os univalentes são íons separadamente, né? Sódio, cloreto, Cl-, Na+, íons univalentes. Então, para contrabalancear a diferença elétrica, a dada concentração de íons univalentes, de um lado e do outro, separado pela membrana, você precisa da força eletromotriz motora, que é justamente o que eu tinha acabado de falar. Vou desenhar mais uma vez, eu sei que isso é um pouco complicado, mas vamos lá. Membrana. Aqui, muita concentração e aqui pouca concentração. Tá? O que é que impede desse grupo aqui pular para cá? Justamente, que eu vou desenhar de azul, uma força contrária chamada força eletromotriz. Força eletromotriz, tá? De íons univalentes. Eu estou me referindo aqui a um íon. Vamos usar o exemplo aqui, digamos que aqui todos esses mais significassem, digamos que seria o sódio, por exemplo, um íon univalente. Então a força eletromotriz é a força que impede e mantém essa diferença de concentração. Então tá aí, a força eletromotriz é justamente mais ou menos 61 o log, tá? Da concentração de 1 dividido pela concentração de 2. Ou seja, a concentração do meio externo dividido pelo meio interno. Essa é a equação de Nernst. Outro fator, então tá aqui, o potencial de Nernst também influencia na velocidade da efetiva. O outro seria que a intensidade da difusão efetiva é proporcional à diferença da concentração através da membrana. Mais uma vez, do lado interno é proporção à concentração que está no lado externo, velocidade. E do lado externo é proporcional à concentração que está do lado interno. Então, a difusão efetiva vai ser a externa menos a interna. Simples, não? Por último, a difusão efetiva da água, que vai ser a osmose, tá? A osmose é justamente o fluxo de água
pelos canais lá, a aquaporina, que a gente viu lá no começo da aula. Na aula passada, no caso. Na parte 1, corrigindo melhor. Então, essa troca de água que passa pela hemácia, por exemplo, ela é rápida, ela é constante e qualquer probleminha aí ela pode inchar ou encolher, tá? Então, aqui algumas características, ó. Ela trafega nas duas direções a água, tanto entrando quanto saindo. Ela é 100 vezes o volume da própria célula. Você vê como o canal tem bastante fluidez. Agora, a diferença de concentração da água é zero, que passa por dentro dessa hemácia, por exemplo. Então, o que é a osmose? É o processo efetivo de movimento da água. Ela é seletivamente permeável. Para quem? Para a água, não para os outros íons. Tá? E a osmose ocorre, a osmose da água, né, para o cloreto e o sódio. Então, o movimento efetivo, o deslocamento da água é o que a gente vai chamar de osmose, tá? Nesse exemplo aqui, nessa figura, vou abrir ela aqui mais pra gente enxergar. Nessa figura aqui, quem está se deslocando aqui por essa seta está indicando a osmose, que é justamente a migração da água para a solução de NaCl. Tá? Então, por exemplo, se você colocar sal numa folha de alface, você vai ver que ela vai secar toda. Por quê? O sal, que é nada mais do que o NaCl, a água correu do alface toda para o NaCl, né? Ou seja, teve osmose, a passagem efetiva da água em busca desses íons, tá? Isso é osmose. Então, vamos entender aqui alguns conceitos. O que é a pressão osmótica? É a quantidade necessária para interromper a osmose, esse fluxo, a direção da água. Então, aqui um tubo em U e se fez esse ensaio, um tubo em U, uma membrana permeável se foi posta aqui, aqui a solução e se mediu essa altura aqui para se achar a pressão osmótica, né? Essa altura aqui foi suficiente para interromper a passagem de água para o outro lado. Pressão osmótica. A importância do número de partículas osmóticas, concentração molar, na determinação da pressão osmótica. O que se deve levar em consideração não é
a massa das partículas, e sim o número de partículas envolvidas. Tá? Por isso que fala-se em mols, número de partículas. Então, tem um detalhe a observar que, por exemplo, a pressão dentro de um líquido é causada pela energia cinética, né? Só que a fórmula da energia cinética é mv² sobre 2, está aqui. E aqui a massa. Porém, você não leva em consideração a massa para ver a pressão osmótica. Por isso que eu estou dando esse detalhe aqui de massa e número de partículas. Porque as grandes partículas trafegam com uma velocidade menor, compensando aqui essa equação, e as pequenas partículas com velocidade maior, então gerando uma energia cinética média. Então, apesar da fórmula ser mv² sobre 2 de energia cinética, você vai levar em consideração o número de partículas. Tá? Então vai ser a concentração molar. É o que você precisa ver. Então, para falar em osmol, né, concentração molar, vamos definir aqui o osmol, por exemplo. Vimos que precisamos falar em número de partículas, né, que vai ser usado no lugar de gramas, tá? Então, o número de Avogadro é aquele número de 6,022 vezes 10 a 23, equivale a uma molécula, tá? Uma molécula de alguma coisa vai ter que dar 6,023 vezes 10 a 23 moléculas daquela substância que você está analisando. Por exemplo, glicose. Glicose. Qual é a fórmula da glicose? C6 C6H12 O6, ok? Na tabela periódica, quando você olha lá o peso específico, por exemplo, hidrogênio, número atômico 1, aí naquele número que fica embaixo ali, que é o peso específico, você vai multiplicar pela quantidade de moléculas que está envolvida aqui. Então, no caso do carbono, o peso específico do carbono é 12. Então, 6 vezes 12, aqui ó, 6 vezes 12, 72. O hidrogênio são 2, 2 vezes 1, 12. No caso do oxigênio, 6. E o peso específico, 16. Vai dar 96. Então, gerando 180 gramas. Isso significa dizer o quê? Que em 180 gramas existem 6,022 vezes 10 a 23 moléculas de glicose. Tá? É isso que quer dizer um mol. Um mol significa dizer, você pega a molécula, faz esse cálculo, e você precisa de X gramas para achar 6 vezes 10 a 23 moléculas dentro daquela. 6 vezes 10 a 23 moléculas dentro desse peso, tá?
Espero que tenha ficado claro. Se não, dê uma paradinha, raciocínio melhor aqui sobre esse esquema. Ora, isso aqui é se a molécula não dissociar, ok? Agora, se ela dissociar, lógico que aí você vai ter que dividir. Por exemplo, cloreto de sódio, NaCl, quando você dissolve em uma solução, em água, ele agora vai ser 2 mols, 2 osmóis, né? Isso aqui que está dizendo. Então, digamos, em 58,2 gramas, você vai ter 2 osmóis e não 1, porque aqui a glicose ela não se dissocia em água. Ficou claro aí o conceito de osmol? É um mol. Então, visto isso, é importante para quê? Número de partículas. Pressão osmótica, número de partículas. Então, você precisa desse entendimento. 1 osmol de soluto dissolvido em cada quilograma de água, a gente chama de o quê? Osmolalidade. Com lalidade. De cebolinha, certo? Osmolalidade. Então, 1 osmol de soluto por 1 kg de água, nós temos uma osmolalidade de 1 osmol por 1 kg. 1 por 1000, osmolalidade de 1 miliosmol por quilo. Divisão tranquila. A osmolalidade, estamos nos referindo ao quilo, tá? Do líquido extra e intracelular é em torno de 300 miliosmóis por quilograma de água. Continuando, a relação entre a osmolalidade e a pressão osmótica. A concentração é de 19.300 milímetros de mercúrio, tá? Concentração de 1 osmol por litro. Né? Estamos fazendo agora, misturando osmolalidade com pressão osmótica. Tá? Então, chegou a esse valor aqui. 1 osmol por litro, a gente tem 19.300. 1 miliosmol equivale a quê? Você pega esse valor e divide por 1000, 19.300, que vai dar 19,3 milímetros de mercúrio. Ora, se você agora pega a pressão osmótica dos líquidos corporais, que é 300 miliosmols, e multiplica por 1 miliosmol, tá? Você vai ter 5.790 milímetros de mercúrio. Porém, isso aqui é um valor teórico. O valor prático você tem que multiplicar por uma constante de 0,93, porque os íons de Na e cloreto, eles se juntam, são fortemente atraídos, né, um pelo outro, formando aí o NaCl. E a pressão osmótica relacionado com a osmolalidade, ficaremos com em torno de 5.500 milímetros de mercúrio. Tá? Essa aí é o fechamento aí desse assunto de fusão, tá? Só voltando, raciocine bem, observe que no nosso mapa mental aqui nós abordamos
a relação da osmolalidade com a pressão osmótica. A pressão osmótica relaciona o número de partículas pelo volume do líquido, tá? Porém, quando a gente fala em número de partículas, nós temos que partir para o capítulo osmolaridade, só que osmolaridade é a referência por quilo, e nós temos que fazer essa relação por litro, tá? Então, esse conjunto aqui para tudo isso é só para entender esses valores aqui, que se chegou a 300 devido à osmolaridade, 300 e ao fator final aqui, que a pressão osmótica relacionada com a osmolaridade é de 5.500 milímetros de mercúrio. Pare um pouquinho, volta, raciocina. Próximo tema aqui é transporte ativo de substância através das membranas. Então, transporte ativo versus transporte ativo, tá? Vamos lá. Transporte ativo é contra o gradiente de concentração. Já vimos isso, pressão e elétrica. E quais são os íons que trabalham aí, né, contra esse transporte ativo com gasto de ATP? Sódio, cálcio, potássio. Aqui, ó. Sódio, cálcio, potássio, K, potássio, Ca, cálcio, ferro, hidrogênio, cloreto, urato, vários açúcares e a maioria dos aminoácidos que vão trabalhar aí contra o gradiente, né? Tanto de concentração, pressão ou elétrico. Isso é um transporte ativo, tá? Transporte ativo primário versus o transporte ativo secundário. O que vai mudar aí são as fontes de energia. No ativo primário usa-se o ATP como fonte de energia. Já o secundário são concentrações iônicas de substâncias moleculares secundárias ou iônicas, né, entre dois lados da membrana. Então é fruto aí das concentrações, tá? Então quando a gente houver o ATP transformando em ADP, aquele processo, nós vamos ter aí um ativo primário. Então quando nós temos aí gasto de energia oriundo aí das concentrações, né, das substâncias moleculares, a gente está falando de um gasto secundário. E essas concentrações, esses valores que vão gerar, são gerados primeiramente porque teve um gasto ativo primário, para depois ocorrer esse secundário. É uma consequência. Transporte ativo primário. Transporte ativo de substâncias através das membranas. Transporte ativo, me refiro a gasto de ATP. Contrário da difusão, que não tem gasto de ATP. Difusão é a favor
do gradiente de concentração, do mais para o menos. Transporte ativo é contra este gradiente. Quais íons fazem esse transporte ativo? Sódio, potássio, cálcio, ferro, hidrogênio, cloreto, urato, os açúcares e a maioria dos aminoácidos. Outra diferenciação em transporte ativo com gasto de energia, nós temos que subdividi-los aqui em gasto ativo primário e gasto ativo secundário. O gasto ativo primário é oriundo do ATP, adenosina trifosfato. Já o ativo secundário é gerado, né, após a ação do ATP. Vão gerar concentrações iônicas, tá, de substâncias moleculares secundárias, ou até mesmo concentrações iônicas entre os dois lados da membrana, né, vindo aí após a primário. Então, o transporte ativo primário, nós vamos aqui começar com a nossa bomba de sódio e potássio. Lembre, tudo aqui gasta ATP, tá? A bomba de sódio e potássio são tem aqui substâncias, né, que fazem o transporte ativo primário, aqui repetindo: o sódio, o potássio, o cálcio, o hidrogênio, o cloreto e outros íons. Nós vamos ter aqui uma bomba de sódio e potássio, bomba NK. Vamos começar por ela aqui. O que é que... Quais são as funções, né? A bomba NK, ele mantém manutenção das concentrações de sódio e potássio nas células. Ele é responsável também pelo estabelecimento da carga negativa dentro da célula. Olha que importância essa bomba de sódio e potássio. E ela é a base de funcionamento da função nervosa, transmitindo sinais nervosos por todo o corpo. Então, fixem a importância dessa bomba. Mantém as concentrações, é ela que estabelece a carga negativa dentro da célula, base da função nervosa. Como é o seu funcionamento? Então, ela tira 3 sódios de dentro e entra 2 potássios. Então, como funciona? Primeiro tem que se encaixar 3. Vamos pegar aqui a próxima imagem que vai ficar melhor. Observe. Primeiro, tá aqui, ó, ele vai encaixar 3 moléculas de sódio aqui embaixo.
Uma, botei, simbolizei com uma, mas na verdade são 3. 3 encaixa embaixo. E 2 sódios em cima. Concluída a primeira etapa. A segunda etapa, quando ele faz essa conexão, o ATP se conecta à proteína, tá? Se transformando em ADP mais fósforo inorgânico, liberando energia, um vale energético alto, né? Um delta G, né? Aqui, ó, alto. Essa energia liberada é tão alta que faz o sódio que estava dentro sair e o cálcio e o potássio que estava fora entrar. Tá? Essa troca aí. Porém, na terceira etapa, quando a energia agora dentro da célula de sódio aumenta, tá? E essa concentração aqui de tanto sódio que entrou é tão alta que foi maior do que essa energia da hidrólise do ATP. Hidrólise é quebra, né? Do ATP. O ADP ele se conecta ao fosfato que ficou preso na bomba de sódio e potássio, tá? Essa proteína aqui se chama bomba de sódio e potássio. Ok? Então, ela ficou na sua forma fosforilada, que é justamente o que? O grupo fosfato ficou preso a essa proteína, né? Porque a adenosina trifosfato passou a adenosina difosfato, 2 fosfatos. Um fosfato ficou preso na proteína. E ao retornar, ele retira esse grupo fosfato de novo da bomba de sódio e potássio, voltando à sua forma de ATP. Tá? Outra forma que isso aqui é a bomba de sódio e potássio. Porém, nós temos uma bomba de sódio glicose. Aqui, ó, por exemplo. Nós temos também glicose mais aminoácidos trabalham. Glicose e aminoácidos trabalham contra o gradiente, ó, através de cotransportes, certo? Na bomba de sódio e potássio, ela é contra transporte, porque uma sai e a outra entra. No cotransportes, as duas entram, aqui, conforme essa figura. No contra, uma
entra, a outra sai. Então, as bombas de sódio glicose e sódio aminoácido trabalham de forma cotransportadas. Tá? Outras aqui cotransportadas, quem são? O cloreto, o iodo, o ferro, o urato. Deixa eu voltar a imagem para pegar aqui esse detalhe. Acabei avançando aqui no outro tema, mas já que eu comecei, já fazendo esse paralelo, tá? Ou quem determina a reação da bomba sódio e potássio vão ser quem? Concentrações de ATP, ADP, fosfato e os gradientes de sódio e potássio, os gradientes eletroquímicos, tá? Ó, 60 a 70% dessa energia é usada só para funcionamento dessa proteína. Ainda falando em transporte ativo primário, vamos agora abordar a energia desse transporte ativo, tá? Então tá aqui energia em mais uma vez, tá aqui a velha forma de potencial de Nernst. É uma função logarítmica, né? Então, para você dobrar a energia, a concentração tem que aumentar em 100 vezes, para triplicar 1000 vezes, porque isso aqui é uma característica da função logarítmica, né? Ou seja, para eu dobrar uma energia, eu preciso aumentar a concentração em 100 vezes, para triplicar 1000 vezes. E assim sucessivamente. Características da função log. Pesquisem. Dê um pause e pesquise função log. Então, a energia para concentrar ou remover, tá? Ela é muito grande, ó, devido à função log. Então, nos túbulos renais, em outras células glandulares, para você remover essas concentrações, você gasta praticamente aí 90% aí da energia da célula, só para desenvolver essa função aí, tá? Transporte ativos de íons de hidrogênio é feito em 2 locais. Nas glândulas gástricas do estômago, são as células parietais. Nas células parietais e nos túbulos distais finais e nos ductos coletores corticais dos rins. São as células intercaladas. Então, células intercaladas e células parietais, vale a pena aí frisar esses nomes, que é onde vai ocorrer o transporte ativo de hidrogênio.
aqui para o estômago para formar o HCl, né? O ácido clorídrico. E aqui nos túbulos distais dos coletores cortais do rins para tirar quem? Para eliminar hidrogênio na urina. Vai ser a ureia, né? Então, as células parietais, tá aqui, é a base para a secreção do ácido clorídrico e é até aumentado até 1 milhão de vezes, né, para liberar no estômago. Já as células intercaladas, o hidrogênio tem que sair do sangue para a urina, contra o gradiente de concentração, que é até 900 vezes maior. O transporte ativo de íon de cálcio. Os íons de cálcio é o mesmo processo lá da bomba de sódio e potássio. Contra transporte, não é isso? Então, ela é presente aí, esse transporte que entra na célula tem que sair, o cálcio, né? Ele tanto sai para as mitocôndrias quanto por retículos sarcoplasmáticos aí das fibras, né? Para os túbulos T, aquelas coisas. O retículo sarcoplasmático, na verdade, é igual o retículo endoplasmático liso, né? Onde fica armazenado o cálcio. Bom, de transporte ativo primário, nós teríamos aí esses íons são transportados aí por ativo. Sódio, o cálcio, o potássio, o hidrogênio e o cloreto, tá? Além de outros íons. Esses aí são os principais. Já no transporte ativo secundário, nós estamos falando de cotransporte e contratransporte. No cotransporte, o sódio mais outra substância para dentro da célula. Cotransporte. Sempre relacionado ao sódio com outra substância para dentro da célula. Células renais, células intestinais, os epitélios, cotransporte de sódio glicose, cotransporte de sódio aminoácido, outros cotransportes cloreto, iodo, ferro e urato. O contratransporte é o sódio mais outra substância para fora da célula. É a diferença de concentração que gera a energia. Então, contratransporte de sódio e de íons de cálcio e hidrogênio. Ok? Então, nos túbulos proximais dos rins, você vai ter um contratransporte, que é gerado através da diferença de concentração. No túbulo proximal entra hidrogênio, sai sódio. No túbulo distal há um transporte ativo de hidrogênio.
Então tá aqui uma imagem, transporte de direção oposta do íon primário. Tá aí, ó, o contra-transporte dependente de sódio, de íons, aqui nessa imagem. Contra-transporte, ó, entra sódio e sai cálcio, entra sódio e sai hidrogênio. Contra, entra um, sai outro. Co, entra junto. Né? Resumão. Cálcio, hidrogênio, contra. Glicose, aminoácido, co, transporte. Ok? Transporte ativo através de camadas celulares. Mecanismos básicos, né? Transporte ativo através de membranas e difusão simples ou facilitada. Então, é um mecanismo que serve para nutrir a espessura da camada, principalmente nos epitélios intestinal, tubular renal, todas as glândulas exócrinas, a vesícula biliar e a membrana do plexo coroide do cérebro. Pela figura aqui, a gente verifica. Pela membrana aqui, a gente verifica que o sódio, ele no epitélio aqui, né? Ele não vai passar aqui para o interstício aqui, tá? Ele primeiro é absorvido aqui por forma de transporte por difusão, perdão. Ele vai entrar aqui por difusão, diferença de concentração, e para ir para o meio aqui, ele precisa desse transporte ativo. Vai jogar o sódio aqui para dentro, ó. Ora, por que ele tem que jogar o sódio aí para dentro? Porque justamente para forçar aqui a nutrição, a saída da água por osmose em busca desse sódio, deixando aqui totalmente hidratado. Ó. Aí você vai ter no tecido conjuntivo sódio mais água. Por isso que você tem sódio e água bastante aí. Que é justamente por esse motivo. Então, é um transporte ativo através das camadas celulares, que ocorre nos epitélios, especificamente para nutrir epitélios, ok? E dessa forma aí, chegamos ao fim dessa aula. Tá? Pessoal, mapa mental, quem quiser em PDF aí, só me solicitar aí pelo canal lá, que
eu libero, tá? Envio aí o PDF aí desse mapa mental que ajuda aí na fixação